A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje domingo, 6 de outubro de 2024, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz para levar a partir de agora até você, amigo ouvinte, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e padre da paróquia Santíssima Trindade, o padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os amigos da Rádio Voz. Estamos mais um domingo aqui na presença de Deus, partilhando o Evangelho de Cristo. É o Senhor que está nos formando, nos ensinando o caminho do seguimento dele, pedindo a nós um coração bom, um coração justo, um coração fiel, né? Que a nossa palavra seja honrada diante de Deus. Nesse dia importante, um dia de exercer a nossa cidadania com maior plenitude, de irmos às urnas, escolhermos os vereadores, o prefeito da nossa cidade, e nesse dia de eleição, aqui estamos para mais uma vez lembrarmos que nossa vida é Jesus Cristo, e Jesus Cristo perpassa todas as decisões, todas as escolhas que fazemos. Por isso já desejamos logo no início desse programa um bom voto a todos, que possam escolher pessoas comprometidas também com o Evangelho, comprometidas com o desenvolvimento social da nossa cidade, do nosso povo. E vamos às urnas, Paulo, nesse dia tão importante para a nossa cidade, e um dia também de expressar a nossa fé católica cristã. É verdade, padre. Padre, depois de uma repercussão muito boa que nós tivemos aqui do padre Edmilson Luiz de Almeida, novo vigário da nossa diocese, as pessoas pediram para que pudéssemos repetir, porque são palavras sábias, profundas, e ele dá uma leve parecer, uma panorâmica de como que está agora as realidades da nossa cúria diocesana, depois, praticamente desses 2 meses da partida do nosso já querido e saudoso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. Padre Edmilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, sua bênção, Padre Paulo Henrique, e a você que nos acompanha nesse momento, paz da parte de Deus e força do Divino Espírito Santo na sua luz celeste. Então, Padre Edmilson, é sempre um prazer muito grande falar com o senhor. Eu lembro que recentemente nós falávamos do Santuário de Alvelândia. Mas a gente sabe que o sacerdote é 24 horas a serviço do chamado de Deus, da vontade de Deus, sempre deixando-se ser conduzido pelos projetos do Espírito Santo. E a amada igreja pede mais uma função para o senhor. Às vezes dá um tempinho na realidade de Jaraguá para ajudar o nosso bispo Dom João Wilke com essas realidades de Dom Dilmo. Sim, tudo é serviço na igreja. Nós somos servos, somos ministros. E todo serviço ele implica, diríamos assim, em doação. E para se doar é preciso deixar. Então é um passo a mais dado rumo ao céu na expectativa de servir bem, com muito amor à igreja na sua totalidade, a hierarquia, o colégio apostólico, na pessoa de Dom João, representante dos apóstolos, sucessor dos apóstolos, também na imagem dos nossos irmãos sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas e todo o povo de Deus em todos os seus segmentos. A missão agora, portanto, é estar assessorando, ajudando bem de perto ao nosso bispo diocesano Dom João Wilke, nas suas limitações de saúde, que todo mundo sabe. A gente continua pedindo orações por ele, porque a sua cabeça é excelente, é um bom senso extremo, a capacidade de gerir também é extrema, mas lhe falta às vezes a força no corpo, então a gente está como que sendo esse vigor no seu corpo. Ele é a cabeça, nós somos os membros, tocar onde ele não consegue tocar, caminhar onde ele não consegue caminhar, olhar e enxergar onde ele não consegue, não pode ver e enxergar, e sentir com o coração aberto os anseios, as necessidades, as motivações, as limitações do nosso povo, seja no âmbito administrativo das paróquias, seja no âmbito pastoral,
nós estamos aqui como um elo de ligação, um vigário. O vigário é aquele que faz às vezes de alguém que deveria fazer. Ele é o ordinário por excelência da diocese e nós o auxiliamos, fazendo com que a sua presença esteja constante, não física, porém moralmente na nossa pessoa como vigário geral. Até, padre, dentro dessas realidades, a gente vê assim a beleza, a grandeza, a profundidade da doutrina da igreja, do magistério da igreja. Para todas essas realidades, tem-se os procedimentos corretos dentro da igreja, em total unidade com o Papa, para realizar esses procedimentos. Sim, a igreja tem 2000 anos de caminhada. Ela já fez experiência de todas as questões, diríamos assim, sobre só uma palavra para expressar bem. Diante das questões que às vezes nos impressionam, às vezes até nos mete medo, nos tira a paz. Mas quando acontece, a igreja tem seus mecanismos, seja canonicamente falando, seja hierarquicamente falando, tem os seus estatutos, tem os seus regimentos, tem os seus conselhos, tem uma hierarquia bem estruturada, na qual se prevê tudo para a maior glória de Deus e o bem e salvação das almas. A igreja de Deus, ela não é nossa. A igreja de Cristo, ela não é nossa. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus dentro dessa igreja, que na sua sabedoria milenar já tem seus dispositivos suficientes e necessários para fazer com que o reino de Deus continue acontecendo, mesmo diante de surpresas extraordinárias como todos nós tivemos ultimamente. Na realidade da perca de um homem bom, santo, se dado à pastoral, um homem de Deus que era o nosso bispo auxiliar, que Deus fez com que ele precedesse-nos na fé, com certeza já tem um bom lugar na glória intercedendo por nós. Choramos porque ficamos sem ele, faz falta, e isso apertou um pouco as realidades da diocese e fez com que um quebra-cabeça fosse mexido, no sentido de encaixar peças, aí vieram algumas transferências, algumas recolocações, mas tudo para a maior honra e glória de Deus. O nosso povo tem compreendido isso, tem aceitado, mesmo que tenha causado alguma tensão no espírito de mudança. Toda mudança implica alguma tensão, mas logo a gente vai ajustando as abóboras dentro do carro que vai caminhando, e Deus vai nos abençoando e a gente vai conseguindo fazer com que a missão seja cumprida. Padre, o senhor teve um relacionamento tão próximo, tão, assim, dispensa palavras, senão eu começo a me emocionar aqui, mas com Dom Dilma, construção do Santuário de Alvelândia, a ida dele lá, a alegria dele. Aí às vezes as pessoas falam, aquele sirineu que passou pela Diocese de Anápolis. A gente lembra da Via Sacra, em determinada estação, ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Como ele ajudou os tempos que Deus permitiu que ele estivesse aqui com Dom João, na administração dessa diocese. Foi esse anjo de Deus que Deus quis que estivesse na Diocese de Anápolis como bispo, por esse pouquíssimo tempo, mas foi o tempo que Deus achou melhor. Foi pouco tempo, mas um tempo muito intenso, no qual ele conseguiu deixar a sua marca, uma marca bem precisa no coração do povo. Isso foi testemunhado ali pela frequência, pela quantidade de pessoas que participaram da última despedida no velório, no dia 3 de agosto, lá na Catedral do Bom Jesus. Todas as missas celebradas, assim, bem concorridas, o povo manifestando a sua gratidão, o seu amor, o seu respeito, o seu carinho à figura desse bispo auxiliar Dom Dilma, que passou rapidamente, como eu já disse, mas que deixou uma marca profunda na diocese. O seminarista Marcos, e ele que escreveu esse artigo para o Cursilho, foi publicado, um sirineu passou por aqui e ele fez muito bem, fazendo o bem, parafraseando São Francisco de Sales, uma palavra que Dom Manuel Pestana gostava sempre de usar. Ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. E ele fez muito bem fazendo o bem, porque o bem faz muito bem para todos nós. Padre Edmilson Luiz de Almeida, vigário-geral da nossa Diocese de Anápolis, muito obrigado por partilhar essas belas informações aos ouvintes do nosso programa. Agradeço, Paulo Amparo, pela oportunidade e como humilde servo na vinha do Senhor, como diz o Papa Bento XVI,
e agora me uno ao Papa Francisco. A única coisa que eu tenho a dizer, peço orações, rezem por mim, rezem por Dom João, rezem pela diocese, para que o reino de Deus continue sendo construído. E a você que nos acompanha, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Edmilson Luiz de Almeida, vigário da nossa Diocese de Anápolis. Padre, como sempre, palavras muito sábias, muito sucintas, mas profundas, Padre. Com certeza. Nós já conhecemos o Padre Edmilson, sabemos o compromisso, o amor que ele tem pela igreja, e agora nessa nova missão, como vigário-geral, como ele disse, né, destacou, diante da saúde de Dom João, né, que não permite com que ele, com vigor, visite as paróquias e faça tudo aquilo que precisa ser feito, mas agora o Padre Edmilson ajudando essa grande missão, né, de pastorear o povo de Deus da Diocese de Anápolis. Temos a certeza, né, que ele já está fazendo um belíssimo trabalho. As nossas orações, a nossa ajuda, a nossa colaboração ao Padre Edmilson também, que tem clareza da missão da igreja, que é a evangelização, é levar Jesus Cristo para todas as pessoas que moram aqui. É verdade, amigo. Como também é verdade, amigo ouvinte, na última sexta-feira, dia 4, dia de São Francisco de Assis. Estamos aqui também numa rádio franciscana. E esse carisma franciscano, muito forte aqui no Centro-Oeste, no Brasil, no mundo inteiro. Tantas expressões desse carisma iniciado há mais de 800 anos atrás por São Francisco de Assis. Eu particularmente tive a oportunidade de estar numa capelinha bem simples, modestas, ali no fundo, ali atrás do Morro da Capoava, no bairro Bom Sucesso, Capela São Francisco e Santa Clara, no dia de São Francisco. E lá presidiu a Santa e Sagrada Eucaristia para nós o Frei Edgar. E foi com ele que nós falamos um pouquinho. Frei Edgar, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Cristo Vive. Bom dia, quero saudar também ao Padre Paulo Henrique, paz e bem. Paz e bem. Frei, na última sexta-feira, numa capela simples ali atrás do Morro da Capoava, na cidade de Anápolis, o senhor veio presidir a Santa Missa no dia de São Francisco de Assis. E ali na homilia o senhor partilhava tantas realidades, da pobreza, da simplicidade, do amor ao sacerdote, porque via mão do sacerdote que vem à Eucaristia, tantas belezas deixadas por São Francisco há mais de 800 anos e altamente atual nos dias de hoje. É isso mesmo, São Francisco de Assis é esse santo cativante, né? É um santo que sempre deixa uma mensagem nova para o mundo, uma mensagem de conversão, uma mensagem de que é preciso voltar a Jesus, esse amor que não é amado, que nós precisamos amá-lo cada vez mais através da nossa proximidade com Jesus Cristo. São Francisco foi esse santo que foi próximo a Jesus Cristo, por isso ele recebeu as chagas de amor, as marcas do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei, também, sobretudo em dias atuais, uma população, as mídias, os meios de comunicação estão voltados para a natureza, para o clima, para a água, para o sol. Isso aí, São Francisco já falava há mais de 800 anos desse cuidado que o ser humano deve ter para com os bens naturais deixados por Deus. É isso mesmo, né? Inclusive, agora a campanha da fraternidade vai trazer esse assunto, né? Da ecologia, da criação, e também nós entramos agora nos 800 anos do Cântico das Criaturas. Então São Francisco mais uma vez se fazendo atual, né, nos nossos dias. E São Francisco, na verdade, ele olhava para o valor de cada coisa criada por Deus. Por isso ele louvava: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol. Ele é robusto, belo, radiante, forte. Então, e assim sucessivamente, São Francisco conseguia enxergar o valor não só das pessoas frágeis, né, mas também de cada criação. São Francisco via ali um vestígio, um sinal de Deus, e por isso ele louvava a todos. Frei, também assim para que possamos concluir, a província do Santíssimo Nome de Jesus. Eu, por exemplo, sou suspeito para falar. Estamos aqui na Rádio São Francisco. Fui batizado pelo Frei Silvestre na capelinha lá em Joanápolis.
Mas que beleza a vinda desses frades para o Centro-Oeste, para Brasília, Miracema no Tocantins. Quão bem vocês conseguiram fazer via educação, saúde, comunicação que estamos. Foi uma vida muito profícua para a vida da igreja nessa região. Sim, sim. A coragem dos frades americanos, né, dos frades missionários, ao deixarem sua terra, né, a exemplo do mandato, né, seguindo o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, para evangelizar os povos. Então eles encontraram aqui certamente um ambiente desafiador. Estava começando tudo do zero. E eles vieram com toda a disposição, com todo o entusiasmo, toda a disponibilidade para ir construindo, né, como fez São Francisco de Assis, e reconstruindo esta igreja presente aqui no Centro-Oeste. E deixaram marcas fortes, né, do franciscanismo aqui. Inclusive sou uma herança, né? Posso dizer que eu sou uma herança, um herdeiro, desse carisma que, graças a esses frades, foi apresentado para o nosso povo. Frei, e dada a necessidade de evangelização, essa atualidade de São Francisco, eu acho que até é difícil prever o futuro próprio para a congregação de vocês, que é sempre atual e, graças a Deus, sempre recebe novos postulantes. Sim, sim. Graças a Deus, sempre o Senhor tem enviado novos candidatos, né, novos jovens dispostos a acolher esse chamado do Senhor para viver do modo de São Francisco de Assis no mundo de hoje, né? Por isso que eu sempre falo que o carisma é atual. O Senhor nos envia jovens. Isso significa que o nosso carisma ainda é vivo, ainda toca no coração desses jovens. Frei Edgar, muito obrigado por partilhar essas palavras no dia de São Francisco a todos os amigos ouvintes franciscanos. Eu que agradeço, né, essa entrevista, poder dirigir essa palavra aos nossos ouvintes, né? Que Deus continue a abençoar a cada um, cada uma dos nossos irmãos e irmãs e aprendamos, né, cada vez mais de São Francisco de Assis. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Frei Edgar. Padre, esse carisma franciscano, como irradiou e irradia até hoje, com certeza no futuro, a humanidade, a sociedade, por inúmeros viés dessas áreas que São Francisco dedicou. Com certeza, Paulo. São Francisco é um dos santos mais conhecidos, mais amados, mais populares da nossa Santa Igreja. Celebramos ele na última sexta-feira e é impressionante em pouco mais de 800 anos como se propagou, né, a devoção a este santo. E São Francisco é admirado por toda a igreja pelo seu amor a Jesus Cristo e pelas virtudes que praticou, especialmente da simplicidade, da pureza de coração, da humildade, que nos ensina o verdadeiro e o único caminho de Jesus Cristo, né? Nós pedimos a intercessão dele, louvamos a Deus pelo sim de cada homem, de cada mulher que partilha esse carisma com o mundo, levando a evangelização também a tantas pessoas que precisam conhecer Jesus, e a partir de São Francisco esse conhecimento se torna mais fácil, mais claro, mais próximo, né? A nossa oração a todos os franciscanos e o nosso desejo de também ter um coração simples, desprendido, pobre, livre para encontrar com Jesus Cristo e encontrar a verdadeira, a perfeita alegria. É verdade, Padre, que assim sempre seja nesse carisma franciscanos. E como surgem postulantes, pessoas que querem seguir essa realidade tão bonita desse carisma franciscano. Parabéns a todos, aos ministros provinciais, por dar sequência a essa espiritualidade tão bonita, tão forte na vida da Santa Igreja. Mas a nossa Diocese de Anápolis teve a oportunidade de receber Dom José Edson Oriolo, ele que veio dar uma formação para o nosso clero diocesano e depois, na sequência, na última sexta-feira, também para as secretárias de todas as paróquias que compõem a nossa diocese. E é com ele que nós falamos um pouquinho. Dom José Edson Oriolo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Cristo Vive. Bom dia, Paulo. Também quero lembrar aqui
o outro padre responsável, que é jornalista, Padre Paulo, e também você que está acompanhando nesta manhã de domingo, dia do Senhor, dia de Páscoa, dia de rezar, dia de oração, esse programa de muita audiência, que acredito que é também um grande canal de evangelização, foco de evangelização aqui em toda a região de Anápolis. Amém, Dom José. Esse é a meta determinada pelo nosso bispo diocesano, Dom João Wilk. Mas eu penso que os amigos ouvintes estão querendo saber quem que é Dom José Oriolo. Meu nome é conhecido mais Edson Oriolo. Eu sou bispo da igreja de Leopoldina, em Minas Gerais. Durante muitos anos, trabalhei 4 anos como bispo auxiliar de Belo Horizonte. Fui sacerdote no sul das Minas Gerais, na cidade de Ouro Fino, uma cidade muito conhecida. Depois, Borda da Mata, cidade dos pijamas, e também na Catedral de Pouso Alegre. Lá eu exerci todo o meu ministério. Daí, em 2015, fui chamado pelo Papa para ser bispo, e agora, atualmente, eu estou nesta diocese. Tem algo que, desde como padre, eu tenho andado pelo Brasil dando cursos a respeito de gestão, de marketing e tantas outras coisas. E também retiro espiritual para sacerdotes. É a minha missão, além de estar na diocese, tem aí um trabalho em saída também a pedido do nosso querido Papa Francisco. Dom José, e foi isso que justamente aconteceu. Acabamos de concluir o retiro aqui do nosso clero da Diocese de Anápolis, da qual o senhor foi convidado pela nossa diocese para se fazer presente e ser o pregador deste retiro. Esse momento foi um momento de formação. Nós trabalhamos com o clero a respeito de um tema assim, muito perspicaz nas empresas, principalmente nas multinacionais, que estão usando bastante sobre gestão. E a minha missão com o clero aqui de Anápolis foi falar um pouquinho dessas técnicas de gestão aplicando no nosso ministério, aplicando na própria evangelização. Nós sabemos que gestão é o partir da realidade para atingir a eficácia, a excelência e também, dentro dessa perspectiva, tudo aquilo que nós fazemos. Então, eu apresentei técnicas, principalmente do Evangelho do Bom Pastor, Jesus, o Bom Pastor, aquele que está conduzindo as pessoas para o bem, para a eficácia, a eficiência, a excelência. Falei um pouco também a respeito de como nós oxigenar a vida paroquial, as paróquias, para que as paróquias sejam mais ousadas, mais visionárias, mais proativas, leve as pessoas a crescer sempre na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus, e também como nós devemos administrar os bens da igreja, o patrimônio, tudo aquilo que a igreja tem como patrimônio, e também todas as ofertas, as doações, todo o dinheiro que entra na vida da igreja, como que nós devemos administrar, principalmente usando o imperativo da transparência, a seriedade que nós cuidamos, para que os padres também possam ter condições para evangelizar, para ensinar, para celebrar e também para partilhar os bens. Muito bem, o nosso muito obrigado. Essa primeira parte com Dom José Oriolo. E agora, vamos ouvir a segunda e última parte com Dom José Edson Oriolo. Ouçamos. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Dom José, e é essa a pergunta que eu queria fazer para o senhor como, a graça de estado que o senhor tem como bispo, essas formações, o senhor já falou que acaba que contraiu e ao mesmo tempo leva a tantas dioceses por esse país. Como que é ali o contrapeso do sacerdote em poder conciliar a administração dos sacramentos na paróquia, a vida espiritual dos seus paroquianos, a sua própria, ali naquela manutenção da sua fé, da doutrina, e é lógico, associar tudo isso à gestão. Como que é ali a vida do sacerdote, do vigário, nessas realidades que eu penso que são bem complexas e nada fácil? Se dentro da própria estrutura do ministro ordenado, principalmente do sacerdote e do bispo, a gente olha nos documentos da igreja, de maneira especial
os documentos de Aparecida, documento de Concílio Vaticano II, que o bispo, o padre, ele tem a missão de ensinar, santificar e governar. Ensinar é proclamar a palavra de Deus, anunciar, celebrar, santificar através do sacramento, administrar isso daí. E também governar, que precisa, nós temos uma estrutura para que a palavra de Deus ela chegue ao coração de tantas pessoas. Então, para que a gente possa ensinar e celebrar, nós precisamos do governar, que precisa dos bens que entram. Então, nós temos que administrar bem tudo aquilo que entra na própria igreja. E lembrando do próprio Papa Francisco, ele tem escrito alguns documentos, moto próprio, sobre a administração na vida da igreja e mostra, olha, o dinheiro, tudo aquilo que entra na igreja, seja dízimo, ofertas, festa, doações, tantas outras coisas de promessa, e isso tudo, esse dinheiro, ele não é para imperar, mas para servir a comunidade, para que a comunidade possa, esse dinheiro possa ajudar as pessoas a chegar mais perto de Deus e Deus também. Então nós temos que ter um equilíbrio de tudo isso, né? Nós não podemos só focar no evangelizar, só no santificar e no governar, tem que ter essa harmonia, e harmonia, equilíbrio, basta a gente olhar na cruz de Cristo, né? Tá lá a parte horizontal e vertical, que é o nosso corpo é uma cruz, a gente abraçar isso e fazer com muito amor. Dom José, ainda aproveitando a presença do senhor, a Diocese de Anápolis, né, com toda essa formação o senhor proporcionou ao nosso clero, na última sexta-feira o senhor pôde também dar essas informações a todas as secretárias das paróquias de nossa Diocese. Sim, nós estamos trabalhamos com as secretárias, falando um pouquinho a respeito de uma ferramenta muito interessante que nós temos aqui no Brasil, que chegou há poucos anos, vamos dizer 20 anos, né? O coach, mostrando como que essa filosofia, essa metodologia de resultado, ela possa ajudar os nossos secretários, as nossas secretárias, servir melhor dentro de um ministério que elas exercem na vida da própria comunidade. Dom José, muito obrigado por partilhar essas informações aos ouvintes do nosso programa. Agradeço a oportunidade e que vamos, nas orações, vocês rezem para que a gente possa sempre exercer esse ministério, de estar também na diocese e também essa graça, essa oportunidade de evangelizar pelo nosso Brasil afora. Muito bem, o nosso muito obrigado a Dom José Edson Oriolo. Padre, muito profícua a vinda dele em nossa diocese, seja no âmbito do clero, com a formação que ele deu aos senhores, né, membros do clero da nossa diocese, e depois em outro dia, com outra realidade, para as secretárias que colaboram na administração das paróquias que compõem a nossa diocese. Com certeza, Paulo. Dom Oriolo é um dos bispos mais conhecidos no Brasil. Ele é bispo de Leopoldina, uma diocese que fica na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, e veio aqui para nos falar sobre gestão eclesial. A ideia é muito clara, né? Se a paróquia está bem administrada, bem gerida, ela vai conseguir fazer aquilo que é a sua essência, evangelizar. Uma administração facilita muito o trabalho evangelizador. E assim nós tivemos no decorrer dessa semana essa formação de segunda a quinta-feira com o Dom Oriolo sobre os conceitos principais da gestão administrativa, né? Do mundo corporativo aplicado às realidades de fé, às realidades da nossa igreja, nossa comunidade. Depois, na sexta-feira, ele se reuniu com os secretários e continuou essa formação, mostrando a importância do acolhimento, do planejamento, da organização, conceitos fundamentais hoje para o desenvolvimento da nossa igreja. É verdade, padre. Amigo ouvinte aqui do programa Cristo Vive, da Rádio Voz, não precisa nem de falar, né? Que se tem uma coisa que essa rádio defende, é a fé, a doutrina e a vida. E vocês se lembram que no último ano nós fizemos uma caminhada pela vida que foi amplamente divulgada aqui na Rádio Voz, que foi um sucesso maravilhoso. E naquela nós tivemos a oportunidade de ter Dom Dilmo Franco conduzindo ali aquela caminhada, né? Hoje ele está no céu, juntamente com Dom Pestana e tantos, intercedendo por essa diocese. O que eu quero dizer a você, amigo ouvinte do programa Cristo Vive? Anote aí na sua agenda, no próximo domingo, dia 13, a partir das 16 horas, concentração ali na Praça das Mães, região central da cidade de Anápolis,
onde iremos fazer a caminhada pela vida e, é lógico, contra o aborto. Essa caminhada sairá a partir das 16 horas, ali da Praça das Mães, a concentração. Nós sairemos percorrendo algumas ruas aqui do centro da nossa cidade, indo até a Catedral do Senhor Bom Jesus, onde lá será concluída essa caminhada com a Santa Missa às 18 horas. Todos estão convidados. E se você quiser dar um passo a mais, ir para águas mais profundas, mas é lógico, dentro da sua total possibilidade e liberdade, ou seja, se você quiser colaborar financeiramente para o êxito dessa caminhada, que temos várias despesas, dentre elas o carro de som que vem de Goiânia, é um carro de muita qualidade, etc. Se você quiser ser um colaborador dessa caminhada, entre em contato aqui com a Rádio Voz, com a secretaria e deixe a sua contribuição. Qualquer valor, amigo ouvinte, é muito bem-vindo e tenha certeza que você estará também contribuindo para que a vida realmente seja preservada, não só em Anápolis, na Diocese, mas para todo o Brasil, ok? Padre, o senhor falou já logo no início aqui do programa, hoje um dia muito importante, dia das eleições. A gente pede para que o amigo ouvinte primeiramente vá votar. Não invente um passeio, uma outra situação. Pode até ser, mas depois que você voltou, certo? E ali, no seu voto, que ele seja livre. Olha quem defende os princípios que a Santa Igreja defende ao longo de mais de 2000 anos. E ali dentro da sua liberdade, você escolha a melhor pessoa que você acha que possa ser vereador na cidade de Anápolis para te representar e no automático representar a cidade. E da mesma forma, para que possa ser o próximo prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, dentro dessa liberdade, olhando princípios, valores cristãos, escolha bem, mas não seja omisso, não seja morno e não faça como Pilatos lavando as mãos, padre. Exatamente, Paulo. Muito importante você escolher pessoas que você conheça a índole, que você conheça a história de vida, que você conheça o comprometimento dessa pessoa, né? Precisamos escolher pessoas com princípios, com valores, que depois vão ajudar, né, os bairros, as realidades, que conheça a cidade de Anápolis, né, que vai colaborar com o desenvolvimento. E uma escolha mal feita agora, as consequências vão vir durante 4 anos. Né? Agora, se nós elegermos uma Câmara com vereadores, né, comprometidos, que querem de fato o desenvolvimento, vão trabalhar nesses 4 anos para isso, nossa cidade ganha demais. E ganha especialmente aqueles que mais precisam, né? Aquelas comunidades, aquelas pessoas que precisam do Estado, que precisam da administração. Então é muito importante a sua escolha, ela vai fazer um bem para muitas outras pessoas, né? Por isso o Papa Francisco diz que a política é um ato de caridade, um grande ato de caridade, né? E fica aqui o nosso desejo que você faça uma boa escolha, que vote em quem você conhece, que tem compromisso, que tem comprometimento, que tem honestidade, que vai fazer o bem. Padre, qual o recadinho básico do senhor nesse início de tarde eleitoral aqui em Anápolis e em todos os municípios que compõem o nosso país? Que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, façamos boas escolhas e lembremos sempre, todas as dimensões da nossa vida, Jesus Cristo está na frente. E na hora de votar também, ele deve ser um critério, né? Os valores, os princípios, os ensinamentos dele, para que a nossa escolha seja uma escolha cristã, uma escolha bem feita. Que desça sobre todos vós, livrando de todo mal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo e uma excelente eleição e boas escolhas. Paz e bem. Ave Maria. Você ouviu na Rádio Voz do Coração Imaculado o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.